Quando a Segunda Guerra Mundial chegou ao fim, os campos de concentração, e particularmente o Stutthof, que representava o supremo sofrimento das pessoas durante o Holocausto, tornaram-se o ponto crucial da justiça. Vários dos administradores do campo eram mulheres, e muitas delas eram particularmente brutais, mesmo em comparação com outros funcionários nazistas. Em Stutthof, quando os julgamentos começaram em 1946, as pessoas do mundo foram apresentadas a essas guardas femininas que destruíram tudo o que era percebido como a natureza gentil das mulheres, especialmente durante as guerras. Mais especificamente, as pessoas ficaram furiosas com seus malfeitos. Testemunhas relataram sobre violência física, trabalho forçado e insensibilidade, que eventualmente resultaram na morte de tantos prisioneiros. Em Gdańsk, Polônia, os julgamentos foram convocados, após os quais várias das guardas foram condenadas à morte. No entanto, como essas mulheres enfrentaram seus últimos momentos na forca? A justiça poderia alguma vez realmente explicar seus crimes? Hoje, queridos seguidores, veremos os destinos dormentes das guardas femininas de Stutthof, quando todas foram executadas tão brutalmente quanto essas mulheres costumavam praticar durante seus reinados. Perfis dos acusados, revelando as vidas por trás das acusações. Após a Segunda Guerra Mundial, os julgamentos do campo de concentração de Stutthof trouxeram à luz um aspecto arrepiante das atrocidades nazistas: os comportamentos realizados pelas guardas femininas. Essas mulheres, que foram designadas para supervisionar prisioneiros, incluindo crianças, em um dos guetos, tornaram-se símbolos dos principais ideais morais dos nazistas. No entanto, os sujeitos dos testemunhos dos sobreviventes eram seus atos no campo. Os julgamentos visavam julgar sua responsabilidade pelo sistema legal. As guardas acusadas no campo de Stutthof tinham idades diferentes, vinham de diferentes origens e tinham personalidades diferentes. Além disso, entre elas estavam damas elegantes como Jenny Wanda Bachmann, chamada de Beleza de Stutthof, cuja frieza impassível durante o julgamento era perturbadora. Muitos sobreviventes de sua ira testemunharam que Bachmann merecia plenamente o epíteto de mulher sádica, mas nenhum deles mencionou que ela era jovem e bonita. Seu comportamento no tribunal, insolente e apático, prolongou sua infâmia e contribuiu para sua rápida condenação à morte. Outra guarda feminina, Elizabeth Becker, defendeu-se afirmando que foi forçada a este serviço. No entanto, sua declaração encontrou algum favor entre as pessoas, mas não pôde exonerá-la do crime que cometeu. Durante o julgamento, ela parecia ansiosa e não conseguiu mudar a opinião dos juízes. Então foi condenada por ajudar a atormentar inúmeros prisioneiros. Ao olhar para a assembleia moral de cumplicidade e culpabilidade nas áreas cinzentas, a hesitação de Becker em assumir a responsabilidade tornou-se algo em que se concentrar. Wanda Klaff também se juntou ao campo depois de viver uma vida sem destaque como dona de casa. Às vezes ela parecia nervosa, mas desafiadoramente disse ao juiz que apenas seguia ordens. Foi uma transformação de papel, ou como qualquer cidadão poderia ser convertido em uma ferramenta de tirania e desumanidade no mundo nazista. Outras mulheres que foram julgadas por crimes aliados foram Ewa Paradies e Gerda Steinhoff, ambas na casa dos 20 anos. A palavra usada para descrevê-las era estoica e resoluta enquanto sentavam-se durante o julgamento, parecendo impassíveis mesmo quando testemunhos condenatórios expunham seu envolvimento. Steinhoff, uma jovem mãe que assumiu a posição de supervisora, parecia visivelmente nervosa, e seus esforços para transferir a culpa foram considerados irrelevantes. Os julgamentos que ocorreram após a descoberta do campo de concentração de Stutthof revelaram outro cinismo da guerra. As mulheres também podiam ser igualmente cruéis como os homens e podiam matar tão impiedosamente quanto qualquer homem. Essas guardas femininas e seu comportamento nos tribunais fizeram o mundo prestar atenção ao papel desempenhado pelo gênero em atos de pecado sistêmico. O caminho para a execução, uma jornada pela justiça e consequência. Quando os detalhes do Holocausto emergiram, houve um enorme clamor público e uma consequente pressão para garantir que certos indivíduos que perpetraram tais atos fossem punidos ao máximo. Para muitas pessoas, os julgamentos que ocorreram na cidade de Gdańsk, Polônia,
transmitiram não apenas a justiça para as vítimas, mas a justiça para aqueles que, sendo cidadãos comuns, se envolveram no genocídio. Os julgamentos, mais conhecidos como julgamentos de Stutthof, ocorreram em 1946, onde juízes, procuradores e testemunhas significativos visualizaram tudo o que o campo e seu pessoal, bem como as guardas femininas, realizaram. Advogados que passaram por processos internacionais após a guerra focaram na abertura e justiça, embora os casos fossem emocionantes. Os sobreviventes e as testemunhas falaram sobre os papéis comprováveis das guardas que contribuíram para a dor e morte dos prisioneiros. Todos os réus tiveram permissão para se defender, mas todos os argumentos de defesa, tão variados quanto coerção e ignorância, foram rejeitados devido a provas esmagadoras. Em relação às guardas condenadas, os veredictos foram relativamente inequívocos e conclusivos. Gerda Steinhoff, Wanda Klaff, Elisabeth Becker, Ewa Paradis e Jenny Wanda Barkman estavam entre aqueles que foram enforcados pelos pecados de crimes contra a humanidade. Eles faziam parte de um genocídio coletivo e, portanto, não podiam escapar da culpabilidade. Quando as sentenças foram escritas, começaram os preparativos para as execuções. As execuções foram realizadas em 4 de julho de 1946, em Biskupia Gorka, localizada em Gdansk. Tais decisões, e realizá-las em público, foram tomadas deliberadamente, com o objetivo tanto de punir quanto de deter novos atos de genocídio. A estrutura da forca construída na pequena colina em frente à cidade mostrou que a sentença recebida era merecida. As guardas condenadas permaneceram presas em confinamento solitário por dias, levando às execuções. As guardas relataram reações variadas entre os condenados. Por exemplo, Barkman parecia indiferente, como se não se importasse, mas Becker e Steinhoff pareciam assustadas e ansiosas. Nenhuma delas jamais pediu desculpas publicamente, nem mostrou qualquer sinal de arrependimento, ambos fatores que as afastaram de qualquer chance de simpatia do público. Ao contrário de algumas das execuções anteriores, as condenadas foram levadas em correntes no dia da execução para o local onde seriam executadas. As pessoas se reuniram formando uma procissão que permaneceu imóvel, o que provavelmente é indicativo do trauma do povo polonês e seu anseio por justiça. O procedimento foi muito eficiente e sistemático. Cada prisioneiro foi levado à forca e a execução foi realizada sem hesitação. A jornada e o processo para a forca foram tanto um curso legal quanto simbólico na justiça. Reforçou o conceito de responsabilidade pessoal por atrocidades em massa, independentemente da função ou posição hierárquica do perpetrador no país. Para as testemunhas, foi mais um momento para concluir e recordar as capacidades das pessoas na luta pela justiça e contra ações desumanas. Caminhada. Final. Os últimos momentos das guardas antes da decisão final. No fatídico dia 4 de julho de 1946, por meio de pelotão de fuzilamento em Biskupia Gorka, em Gdansk, Polônia, as guardas condenadas cumpriram seu cruel julgamento no campo de Stutthof. Os últimos minutos antes da morte das mulheres condenadas, Jenny Wanda Barkman, Wanda Klaff, Elisabeth Becker, Ewa Paradis e Gerda Steinhoff, retrataram emoções finais desde determinação até fatalismo como indivíduos que tinham que pagar por seus pecados. Foi um dia cedo para todos, com as guardas se movendo do ponto A para o ponto B, sob segurança muito apertada, e forcas podiam ser vistas subindo alto no céu. Oficiais testemunharam especialmente o último, o resto das vítimas e outros residentes, a maioria dos quais testemunhou o terror da Alemanha nazista em primeira mão. Havia uma atmosfera tensa por causa dos crimes cometidos e das ações buscadas pelo povo. Jenny Wanda Barkman permaneceu calma e orgulhosa até o fim. Ela era deslumbrante e parecia não se arrepender de nada, pois era o centro das atenções durante todo o julgamento. Quando estava subindo na forca, não sorria nem chorava. Não disse nada enquanto a corda era colocada em seu pescoço. Seu caráter distante também foi lembrado pelos testemunhas, a maioria dos quais estava convencida de sua falta de preocupação com o sofrimento que infligiu aos outros. Wanda Klaff, a promotora, cujo comportamento no campo era bastante desumano, mostrou sinais de nervosismo durante os últimos segundos de sua vida. Não surpreendentemente,
Claff não se enforcou bem, tendo a vida espremida dela como uma covarde. E a ousadia anterior parecia vacilar enquanto era levada para a forca. De acordo com os registros, ela murmurou uma oração quase inaudível antes que o carrasco realizasse sua tarefa. Com a aparência física que levou os sobreviventes da crueldade a rotulá-la como uma mulher ansiosa, o humor que surgiu na multidão foi uma pequena quantidade de simpatia e desgosto. A mais jovem do grupo era Elizabeth Becker. Ela tinha apenas 23 anos, mas parecia mais assustada do que o resto do grupo quando foi executada. Durante o julgamento, ela tentou passar a responsabilidade, alegando que foi forçada, mas suas razões não convenceram. Becker ficou em silêncio no cadafalso, chorando, mas sem dizer uma palavra. Novamente, os momentos finais foram preenchidos com sentimentos horríveis, pois ela não conseguia aceitar sua culpa. Ewa Paradis foi consistentemente forte e permaneceu calma. A maneira como ela se sentou lá, quase desafiadora, deixou as pessoas desconfortáveis. Paradis nunca fez nenhuma declaração final e, ao contrário das outras, aceitou sua morte com muita calma. Gerda Steinhoff, visivelmente nervosa, desmoronou atrás de sua dignidade preliminar diante da corda em seu pescoço. Sua linguagem corporal parecia tensa, e algumas das pessoas presentes se perguntavam como uma jovem mãe se tornou uma criminosa e acabou perpetrando atos tão terríveis. Os espectadores apenas olharam em completo silêncio enquanto cada sentença era executada. Oficiais e sobreviventes da tragédia receberam uma vitória agridoce nos últimos momentos da calamidade e nos dias seguintes, em que a crise se tornou um chamado de despertar para a geração futura. Jenny Wanda Barkman, a beleza de Stutthof. Jenny Wanda Barkman, chamada de A Beleza de Stutthof, era bem conhecida durante os meses pós-Segunda Guerra Mundial. Ela se tornou infame aos 24 anos, quando era guarda no campo de concentração de Stutthof, e devido ao seu envolvimento intenso em atos brutais, foi condenada pelo maltrato e assassinatos extrajudiciais de vários prisioneiros no campo de concentração. Em particular, Barkman parecia fria, sem emoção, sem remorso e tão jovem que uma testemunha que viu sua foto quase não podia acreditar que ela estava envolvida em um crime tão terrível. Em 1946, seu comportamento durante o julgamento garantiu que o público a visse como um símbolo do mal na forma de uma bela mulher. Quanto a Barkman, a penalidade por suas ações foi marcada para o dia 4 de julho de 1946. Ela, junto com 10 outros membros do staff do campo de Stutthof, incluindo 4 guardas femininas, foram enforcadas até a morte. As execuções deveriam ser realizadas em Biskupia Gorka, localizada em Gdańsk, uma cidade na Polônia. O fato de essas execuções terem que ser públicas não foi acidental. As pessoas queriam ver isso como justiça pelos danos causados a elas. Durante a guerra, o inimigo precisava ver que deveria pagar o preço. Biskupia Gorka tornou-se bastante tensa na manhã da execução. As pessoas se aglomeraram em grande número, esperando que aqueles que cometeram tais atos bárbaros recebessem o que mereciam. Quando Barkman foi arrastada para a forca, as pessoas observaram seu comportamento composto. No entanto, ao contrário de outros participantes que gritariam, chorariam ou implorariam por clemência durante os julgamentos, ela seria fria e calculista. Ela não disse nada e não se desculpou por seus atos brutais. A falta de fala foi acompanhada por uma falta de preocupação ou por sua incapacidade de entender a gravidade de sua situação. Fontes indicam que ela encontrou a corda com a mesma indiferença do campo e durante o julgamento. As execuções foram bem planejadas, de forma que os indivíduos foram enforcados um após o outro. Barkman foi a primeira do trio a aparecer na sequência. Um balanço e 2 vigas foram deixadas abertas para o céu de verão para simbolizar o fim de sua vida. Uma corda foi colocada ao redor de seu pescoço e na sua frente o chão caiu. Isso talvez explique as dores da morte, que foram relativamente rápidas. O método visava matar rapidamente. Para os espectadores, o gesto foi fortalecedor e um alerta. Embora se diga que a justiça prevaleceu, o espetáculo severo expôs a enormidade dos crimes cometidos. A vida violenta e cruel de Jenny Wanda Barkman acabou com sua morte. Ela era jovem e bonita uma vez, mas nada disso importava mais diante de seus atos errados. Ela ainda está na história como um sinal do ato de crueldade humana e da busca por justiça após o ato.
Elizabeth Becker, a participante relutante. Elizabeth Becker, uma das réis femininas do campo de concentração de Stutthof, será executada no dia 4 de julho de 1946, em Biskupia Gorka, em Gdansk, Polônia. O caminho de Becker para a forca como uma mulher de 23 anos foi uma história bastante intrincada do envolvimento do sujeito nos crimes nazistas pelos quais foi processada. Embora tenha sido forçada a servir devido à pressão exercida sobre ela pela Gestapo, ela desempenhou um papel ativo em inúmeras mortes no campo através de abusos e negligência, resultando em sua acusação durante os julgamentos de Stutthof. Foi uma noite terrível em Biskupia Gorka, uma noite antes da execução em uma manhã de forca. A exposição de criminosos de guerra à morte pública e humilhante tornou-se uma forma de passar o veredicto e, ao mesmo tempo, passar uma mensagem muito clara. As pessoas se reuniram e assistiram em silêncio à conclusão sombria daqueles considerados responsáveis por atos horríveis. Becker estava entre outros 10 funcionários condenados de Stutthof, que foram presos e posteriormente enfrentaram a pena de morte por enforcamento. De todos aqueles que seriam enforcados, Becker parecia a mais perturbada e ansiosa pouco antes de a corda puxá-la para a eternidade. As testemunhas oculares que estavam presentes durante o momento de sua execução descreveram Becker como uma das pessoas mais emocionalmente vulneráveis. Enquanto Jenny Wanda Barkman, por exemplo, manteve uma expressão impassível até o fim, Becker, de acordo com registros históricos, estava tremendo nervosamente quando estava sendo levada para a forca. Ela era uma jovem aterrorizada e possivelmente arrependida. Embora nunca tenha implorado por misericórdia, ela expressava medo e conhecimento de seu destino iminente através de sua aparência e gestos. O processo de fazer isso era mecânico, mas a visibilidade era deliberada. A estrutura no local era simples e esquelética. A forca era simbólica da justiça sendo aplicada. Becker foi levada para a plataforma, seus pulsos amarrados e uma corda amarrada ao redor de seu pescoço. Seu tremor persistiu enquanto os carrascos terminavam os preparativos. Além disso, nos últimos momentos em que ainda estava viva e consciente, ela não conseguia nem falar. Quando a porta de alçapão sob seus pés se abriu e ela caiu nela e encontrou seu fim, Elizabeth Becker pôde pelo menos morrer com dignidade. As testemunhas comentaram sobre o silêncio após a queda de seu corpo frágil e sem vida, o amargo fim da triste e cinzenta história ambígua de uma garota. Para os observadores, sua pena permaneceu uma lição prática para aqueles que estavam dispostos a trabalhar para e com os nazistas, mesmo que o fizessem sob coação. Elizabeth Becker e seus associados foram as últimas pessoas cujo julgamento foi realizado no âmbito do julgamento de Stutthof. Como foi com os outros, sua execução foi uma realidade fria da luta por justiça para as vítimas da crueldade nazista. No entanto, a propriedade, que pode ter sido relutante de sua parte, teve o sentimento expresso em sua sentença, exigindo o princípio da responsabilidade por tais crimes monumentais. Wanda Klaff, a dona de casa implacável. Wanda Klaff, uma das supervisores condenadas no campo de concentração de Stutthof, morreu no dia 4 de julho de 1946, em Biskupia Gorka, Gdansk, Polônia. Klaff foi condenada à pena de morte aos 25 anos durante os julgamentos de Stutthof, por causa do tratamento desumano dos prisioneiros. Klaff, anteriormente uma dona de casa, uma mulher típica da rua, tornou-se uma das pessoas mais cruéis a serviço dos nazistas. Sua morte, de certa forma, faria 2 pontos. 1, para que a justiça fosse feita, e 2, para ser um impedimento para qualquer desumanidade. Apesar do clima agradável no dia de sua execução, as pessoas vestiam preto e o ambiente era sombrio. A forca montada em Biskupia Gorka simbolizava os horrores que ela e seus companheiros teriam cometido. Um número considerável de pessoas veio ao local para assistir ao evento na esperança de receber alguma justiça para as vítimas do Holocausto. 10 outros funcionários condenados, 4 mulheres, foram conduzidos junto com Klaff ao local. Alguns relatos descreveram Klaff como desafiadora, mas mais nervosa. Alguns condenados pareciam estar em choque, mas as expressões no rosto de Klaff davam a impressão de que ela estava tentando não desmoronar. Seu comportamento anterior como supervisora do campo
que infligia violência às suas vítimas, não era digno de misericórdia, e as pessoas apenas a observavam em silêncio e com ódio enquanto ela morria. Dos condenados levados naquela manhã, Claff foi uma das primeiras a ser enforcada. O processo foi lógico. Seu objetivo era ser eficiente e o mais público possível. Ela foi algemada e levada à forca, onde o carrasco apertou a corda antes dela. Apesar dos esforços para retratar calma, ela estava apavorada, como mostrado pelos movimentos corporais tensos observados pelas testemunhas. Calma, antes que a armadilha se fechasse sobre sua cabeça, Claff não disse nada. Ela não fez nenhuma declaração final ou pedido de desculpas, mas suas posturas e ações disseram muito. Quando ela pisou na porta da armadilha, a execução foi rápida. Foi rápida. Essa era a essência do método escolhido. Os espectadores olharam para seu corpo balançando, um sinal revelador de um dos fracassos da justiça para todo o sofrimento que ela causou a tantas vidas inocentes. No caso de Wanda Claff, assim como nos outros, ela foi morta para punir a mulher como pessoa, mas também como figura pública ou símbolo. A outrora simples dona de casa, que se transformou em uma cruel mestre dominante sobre subordinados, serviu como exemplo de uma vítima culpada do sistema nazista. Para a multidão, foi o fim de uma história ruim, o resultado inevitável de uma mulher cuja paixão colocou a vida de muitos em perigo. Para a própria história, foi um olhar sóbrio sobre a potência da crueldade da humanidade e a necessidade de acerto de contas, mesmo no pior dos casos. Ewa Paradis, a guarda estoica que moldou o destino do campo. Ewa Paradis, conhecida por ser arrogante e uma mulher sem emoções, também foi executada no dia 4 de julho de 1946. Sentenciada durante os julgamentos de Stutthof por ser supervisora no campo de Stutthof, Paradis foi responsabilizada pelo assassinato de milhares de prisioneiros. Estando entre 11 pessoas condenadas, incluindo mais 4 mulheres, ela tinha 28 anos e foi sentenciada à morte por crimes contra a humanidade. O local da execução em Biskupia Gorka continha forcas que se erguiam sobre as pessoas reunidas em frente a elas. O espetáculo do enforcamento público evoluiu para a consagração da justiça na Polônia ocupada e depois libertada. As multidões puderam ver o preço pago pela colaboração nos horrores nazistas. Ela e seus coacusados foram levados na manhã de sua execução sob altos níveis de segurança. A grande multidão ao redor das tendas ficou quieta e tensa, esperando sua vez para que os condenados fossem levados à plataforma. O comportamento de Paradis durante seus momentos finais foi consistente com sua reputação ao longo do julgamento, estoica e composta. Em relação à sua expressão emocional, as testemunhas disseram que ela foi cordial e caminhou calmamente para a forca durante aqueles momentos finais de sua vida. Ela era diferente de alguns de seus corréus, que mostraram algum nível de estresse, incluindo suor, durante todo o julgamento. Paradis não. Ela estava calma, como convinha a alguém em sua posição, apesar da situação que justificaria uma expressão mais furiosa no rosto de qualquer outra pessoa. Quando chegou a sua vez de ser enforcada, Paradis ficou na forca e parecia uma mulher pronta para morrer. Suas mãos estavam amarradas, e a corda que foi usada para estrangular a condenada foi colocada em seu pescoço pelo carrasco. Havia hostilidade por toda parte e uma reviravolta significativa nos eventos. E ainda assim, Paradis não tentou fazer uma declaração final ou pedir perdão. Finalmente, a porta da armadilha foi aberta sob seus pés e sua execução foi realizada de forma suave e eficiente. A resposta da multidão ao enforcamento de Paradis foi relativamente dócil. Sua falta de palavras e seu rosto inexpressivo pareciam bastante fora de lugar quando comparados aos crimes hediondos que ela cometeu. Para alguns, isso abriu as possibilidades do mal. Qualquer pessoa, até mesmo uma mulher que espancou suas vítimas até a morte, poderia acabar assim. A execução de Ewa Paradis, como as de seus corréus, foi um sinal doloroso do preço que as pessoas pagaram por envolvimento na violência sistêmica. Seu rosto de aceitação sem emoção da morte tornou-se uma metáfora para a justiça e a moralidade após a experiência do campo de concentração de Stutthof. Gerda Steinhoff, a mãe que se tornou supervisora da brutalidade de Stutthof. Esta é a história de Gerda Steinhoff, uma mãe comum antes da Segunda Guerra Mundial
que foi executada no dia 4 de julho de 1946 em Biskupia Gorka, Gdansk, Polônia. Aos 24 anos, Steinhoff foi condenada durante os julgamentos de Stutthof por ser supervisora do campo de Stutthof, onde ela entusiasticamente matou muitos prisioneiros e supervisionou suas condições. Ela passou da vida que levava antes da guerra, casada com um homem chamado Karl e mãe de filhos pequenos, para a mulher infame por sua participação na exterminação de milhões de judeus e, finalmente, para seu julgamento diante de uma multidão que exigia justiça. Durante seus últimos momentos, Steinhoff foi levada ao local da execução junto com outros 10 prisioneiros, dos quais 4 eram guardas femininas. As execuções públicas foram planejadas para ser uma punição digna pelos crimes cometidos e como uma lição para a história. Observou-se que a destemor com assertividade e resignação marcou o direito de Steinhoff à sua morte. Ao contrário de outros co-réus que ou se mantinham altivos com arrogância ou permaneciam em silêncio sem mostrar nenhuma emoção, Steinhoff se mexia inquieta e ficou claro que ela conhecia a existência da pena de morte. De acordo com os relatos, ela estava tremendo enquanto era levada para enfrentar a forca, e as maneiras sociais não puderam ser mantidas então. O processo de execução foi muito suave e bem planejado. Steinhoff foi então chamada para ficar na plataforma com as mãos firmemente amarradas. O carrasco preparou a corda e a colocou em seu pescoço com muita delicadeza. As testemunhas testemunharam que ela parecia pálida e estava tremendo, substituindo sua confiança no tribunal pelo medo. Ainda assim, a defesa não permitiu que Steinhoff dissesse suas últimas palavras ou pedisse perdão às partes afetadas. Quando a porta da armadilha sob seus pés se abriu, a duração de sua vida foi medida em frações de segundo, que era todo o propósito do método. As outras pessoas que vieram assistir à implementação da sentença permaneceram relativamente quietas enquanto tentavam considerar a punição aplicada a outras pessoas que ela havia matado. Isso indica que Gerda Steinhoff era uma mulher comum da vida civil, mas acabou na galeria da execução da máquina de genocídio. Como todos os seus colegas, a morte representava a busca pela justiça contra os males sistemáticos. Para a história, sua história é um exemplo da recaída da moral humana na guerra e da justiça que é inevitável para a pessoa. Herta Botte, a guarda inflexível do legado sombrio de Stutthof. Herta Botte, uma guarda no campo de concentração de Stutthof, era infame por seu papel mortal sobre os prisioneiros. No entanto, ela apelou de seus crimes e foi punida de forma diferente da maioria dos associados. Enquanto algumas das pessoas que participaram do genocídio foram executadas, Botte foi condenada a 10 anos de prisão após a guerra. Seu julgamento foi realizado como parte dos julgamentos de Bergen-Belsen de 1945 e seria o início de um veredicto pós-guerra que infelizmente foi adiado para muitos outros perpetradores visivelmente mais culpados do que ela. O julgamento de Botte ocorreu em 1945 e ela foi acusada de vários crimes cometidos durante seu serviço como guarda em Stutthof e outros campos. Ela desenvolveu uma reputação por maltratar os prisioneiros, torturá-los, usar força para fazê-los trabalhar e às vezes matá-los. Foi dito que Botte era especialmente cruel e as pessoas que sobreviveram ao seu regime a descreveram como insensível e sem compaixão. Botte foi desafiadora durante todo o julgamento, e havia amplas evidências contra ela. Os testemunhos em seu julgamento revelaram que Botte permaneceu desafiadora até o fim. Muitas das acusações feitas contra ela foram categoricamente rejeitadas por Botte, argumentando que ela estava obedecendo ordens. Botte parecia ser a mais composta, enquanto os outros réus ao seu redor estavam geralmente abalados. Ela não chorou nem mostrou remorso quando o tribunal teve uma visão de sua crueldade. Ela foi acusada e condenada por crimes contra a humanidade com base nos testemunhos das vítimas que descreveram seu papel na formulação das políticas que sujeitaram mulheres à tortura e outros tratamentos desumanos naqueles campos de concentração. No entanto, isso foi um tanto surpreendente, e Botte foi condenada a apenas 10 anos de prisão. A punição leve estava em linha com a liberalização geral que ocorreu após a guerra e a reabilitação de ex-nazistas na sociedade.
o que deixou as famílias das vítimas e outras pessoas que sobreviveram aos campos de concentração irritadas. O fato de Botte ter sido libertada no início de 1951 aumentou a percepção de injustiça entre as pessoas. Botte nunca mudou sua posição enquanto estava na prisão e nunca pediu desculpas pela dor que impôs às pessoas. Ela foi uma das mulheres que escaparam do pior tipo de punição. Embora pudesse viver uma vida relativamente discreta após sua libertação, muitas de suas colegas revolucionárias não puderam. Sua história ainda é um excelente exemplo da existência do problema ao abordar a questão da justiça pós-guerra e os diferentes destinos de muitos participantes do Holocausto. Reações públicas e julgamento histórico, examinando o legado dos crimes. As reações públicas após as execuções das guardas condenadas do campo de concentração de Stutthof foram bastante vívidas. Para muitas pessoas da Polônia que foram libertadas da ocupação alemã, os enforcamentos foram apenas uma questão de justiça. As pessoas vieram a Biskupia Gorka para o evento. Sua presença significava mais do que dizer às autoridades: "Queremos a verdade." Também limpou as almas das pessoas dos horrores que tiveram que suportar. Algumas pessoas no meio da multidão comportavam-se de maneira vulgar, enquanto outras eram apenas sérias e determinadas. Alguns sobreviventes e moradores locais que testemunharam como as guardas tratavam os prisioneiros ficaram contentes que os criminosos foram punidos. Assim, as execuções não foram apenas um castigo para os perpetradores, mas também representaram um gesto simbólico de homenagem às vítimas. Alguns sentiram que o caráter público dos enforcamentos era necessário como uma forma de vergonha pública para mostrar aos culpados que a justiça poderia prevalecer. No entanto, surpreendentemente, as execuções públicas também enfrentaram críticas. Críticos levantaram novas preocupações sobre execuções públicas ao deliberar sobre como elas transformariam a justiça em retaliação. Algumas críticas levantaram preocupações sobre os efeitos psicológicos de qualquer evento desse tipo nas pessoas que assistiam, especialmente nas crianças que também faziam parte da audiência. Desde então, a história tentou argumentar a necessidade e a correção das execuções. Defensores lembram que os julgamentos e seu resultado na forma de punição constituíram um elemento essencial da justiça pós-guerra, que visava expor e identificar os perpetradores do Holocausto e fazê-los pagar o preço, independentemente de seu status de gênero ou posição. Também foi bastante conspícuo que apenas guardas femininas estavam em julgamento. Elas atuaram contra concepções estereotipadas do papel das mulheres na guerra e enfatizaram que ninguém é todo-poderoso e imune à punição. Por outro lado, certos historiadores acusaram as autoridades de exagero durante as execuções, nomeadamente no caso de Elizabeth Becker e Wanda Klaff, que foram forçadas a isso e eram relativamente jovens quando foram processadas. Em vez de dar mais atenção aos delinquentes individuais, afirmam que os estudos deveriam ter abrangido mais das condições que tornam tais crimes possíveis. Conclusão: após a Segunda Guerra Mundial, as execuções de guardas femininas dos campos de concentração de Stutthof foram feitas para simbolizar a responsabilidade por crimes contra a humanidade. Essas pessoas comuns haviam se tornado perpetradores e incorporado a crueldade, também conhecida como moralidade. Elas buscaram a pequena justiça e o fechamento definitivo que procuravam para as vítimas e sobreviventes. No entanto, os enforcamentos públicos provocaram debates sobre se a justiça era ou não uma resposta adequada para a vingança. A aniquilação dos judeus do mundo, segundo os historiadores, foi um exercício de responsabilidade individual, ao mesmo tempo em que culpava a sociedade por fomentar atrocidades. A história dos guardas de Stutthof é um alerta para a história. É um lembrete de que qualquer falha de caráter moral tem consequências perigosas e que todos nós ainda temos um trabalho importante a fazer, lutando pela justiça e contra a injustiça para impedir que isso se repita.